propriedade privada ao patrimônio público. Ou seja, acaba com a propriedade privada e passa para o patrimônio público. Mas, professor, qual é a finalidade disso? A finalidade disso é sempre atingir o interesse público. Construir uma escola, construir um hospital, construir transporte coletivo, construir metrô, construir, não sei, prefeitura, fórum ou qualquer outro órgão público de assistência à população. É isso, este é o objetivo da desapropriação, atender ao interesse público. Mas, professor, o que acontece com a pessoa que perdeu a propriedade? A pessoa que perdeu a propriedade vai receber, antes de perder a propriedade, uma indenização. Ou seja, a desapropriação só ocorre mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Professor, quais são os detalhes? Prévia, antes de transferir a propriedade. Justa, valor real da propriedade. E em dinheiro, que não é em títulos da dívida pública, não é em títulos de dívida agrária, é dinheiro porque a pessoa que perdeu a propriedade vai ter que comprar outro imóvel o mais rápido possível. Professor, me fale alguns detalhes da desapropriação. Alguns detalhes importantes e relevantes, principalmente para o meu conhecimento em geral e principalmente para as provas de concurso público e para as provas da OAB. Vamos para alguns detalhes bem importantes. Sobre desapropriação, só quem pode legislar é a União Federal. Portanto, esta competência não cabe ao Estado, nem ao município, nem tampouco ao Distrito Federal. Quem trata das regras de desapropriação é apenas o ente federado, União Federal. Isto é uma alternativa geralmente solicitada em concursos públicos e exames da OAB. Então, bem relevante você que está aí para prestar um concurso público, faça a anotação desse detalhe. Só quem legisla sobre desapropriação é a União Federal. Ótimo. Professor, outros detalhes. Lembra que eu disse a respeito da forma de indenização? Só pode ser em dinheiro. Isso eu falei. Só que toda regra tem a sua exceção. Tome cuidado para não confundir a exceção com a regra. A regra da desapropriação é indenização em dinheiro. Tem exceção, professor? Tem exceção, mas trate-as como exceção e não como regra nunca. Professor, quais são as exceções? As exceções são duas. Primeira exceção, vai se tratar do imóvel localizado na zona urbana. E eu lembro, imóvel localizado em zona urbana tem que atender à função social. Professor, o que significa imóvel urbano deve atender à função social? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que utilizar o seu imóvel. Quer dizer que você tem que edificar o seu imóvel. É isso que quer dizer. Se você não usar, se você não edificar, se você não der uma função social ao seu imóvel, uma produção, uma produtividade ao seu imóvel, o que vai acontecer com você? Você vai sofrer uma sanção do poder municipal. O poder municipal pode fazer, sim, desapropriação. Ele não pode legislar sobre desapropriação. Mas, neste caso, se ele identificar um imóvel que não atende à função social, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a sanção, que no caso aqui em tela, seria justamente a desapropriação. Neste caso de sanção, em virtude do imóvel não estar exercendo a função social, neste caso de sanção, você vai receber uma indenização do mesmo jeito que na desapropriação normal, porém, esta indenização não será mais prévia, nem tampouco em dinheiro. A indenização, neste caso, de sanção, será posterior, ou seja, transfere a propriedade depois você recebe e será em títulos da dívida pública, que você resgata paulatinamente em 10 anos. Tudo bem? Então, esta é uma exceção. A segunda exceção vai ficar justamente em torno da propriedade rural. A propriedade rural também tem o dever de atender à função social. Qual seria a função social da propriedade rural? Seria a produção, pode ser pecuária ou pode ser agrícola.
cada propriedade vai ter um coeficiente de cálculo de produção. E isso nós vamos ter que tratar em outro programa, não neste daqui. Aqui não cabe isso, porque é a análise do Estatuto da Terra. Veja só, então, se a sua propriedade rural atende à função social, você está produzindo corretamente, você não vai sofrer sanção nenhuma. Agora, se a sua propriedade não atende à função social, essa propriedade tem que ser desapropriada e passada para os sem terra, porque os sem terra estão lá, precisando de terra para produzir. Você não pode ficar segurando a terra e não produzir nada. Neste caso, então, de sanção, a sua indenização será em títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos. Tudo bem? Estas são as exceções. A regra é que se trata de indenização prévia em dinheiro. Tudo bem? Ótimo. Falando agora, falamos um pouco sobre a desapropriação, vamos agora tratar um pouquinho sobre a servidão administrativa. Professor, o que é uma servidão administrativa? Gente, servidão administrativa também é uma intervenção do Estado na propriedade privada. Mas neste caso da servidão, o Estado não vai acabar com a propriedade do cidadão. Não, muito pelo contrário. O Estado vai fazer uma pequena intervenção na sua propriedade. Ele vai restringir uma parte de sua propriedade. Vai restringir o quê? Ele vai lhe impor uma obrigação de suportar um ônus a essa propriedade. Por isso que nós chamamos a servidão de ônus real, ou seja, uma obrigação que gruda no imóvel. A servidão é uma obrigação que gruda no imóvel e obriga o proprietário a suportar a perda do direito de usar e de fruir sobre uma parcela de seu imóvel. Pronto. Se este ônus, imputar uma obrigação muito pesada e causar danos ao proprietário, ele terá direito a uma indenização. Ou seja, se a servidão grudar numa parte do imóvel e realmente impedir que o proprietário faça uso e gozo, ou seja, fruição desta parte do imóvel, lhe causando danos, ele terá direito a uma indenização. É óbvio que toda vez que nós falamos em danos, nós temos que provar os danos. Então, o proprietário pode negociar com o poder público e, se não houver uma negociação frutífera, ele pode se socorrer ao poder judiciário. Mas ele aí teria direito a uma indenização em caso de comprovação de danos. Perfeito? Então, veja que a servidão administrativa não se confunde com a desapropriação. A desapropriação acaba com a propriedade, retira a propriedade do cidadão. Já não. Na servidão, o proprietário continua no imóvel, pode comercializar, pode vender, pode alugar, só que a obrigação está grudada na coisa. Então, ele terá que suportar este ônus grudado no seu imóvel. Só falando conceitualmente, já dá para imaginar algumas servidões, não darão? Lembra que eu falei na introdução deste programa que sobre os fios de alta tensão, eu falei, seria uma desapropriação, seria uma servidão? O que seria? Ora, fios de alta tensão passando em sua propriedade impede que você utilize somente uma parte da sua propriedade. Vou dar um exemplo. Você pode plantar árvores debaixo de fios de alta tensão? É claro que não, porque senão vai arrebentar a fiação e vai poder até causar danos a terceiros ou a você mesmo, talvez até um incêndio causando aí danos mais profundos a terceiros ou a você mesmo. Então você não vai poder usar ou fruir de sua propriedade ali no local onde se encontram os fios de alta tensão. Isso é uma servidão administrativa, um exemplo típico de servidão administrativa. Perfeito? Ótimo. Além da servidão, nós temos também a requisição administrativa. Professor, o que seria a requisição administrativa? Essa é mais interessante, porque essa se parece até com o filme do Mel Gibson. Já assistiu o filme do Mel Gibson? Aquele lá, Máquina Mortífera?
Ótimo. Ele sempre, o Mel Gibson sempre no filme Máquina Mortífera, para os carros e fala: "Isto é uma emergência, saia do carro, eu preciso do seu veículo para perseguir o bandido." A mesma coisa existe